Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Honra e força. Meus amados irmãos, o Papa Francisco receberá em audiência o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil e atual condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Esta atitude do Papa Francisco em receber o Lula em audiência no Vaticano, ela tem um significado muito mais abrangente do que aquele que possa parecer à primeira vista. A coisa é muito séria. Quem deu essa notícia foi o atual presidente eleito, que foi eleito há pouco, da Argentina, o senhor Alberto Fernandes, que foi eleito junto com a Cristina Kirchner, fazendo aqui um parênteses, ambos pertencem a este movimento socialista comunista da América Latina chamado Foro de São Paulo, que tem por objetivo ajudar a promover o socialismo e a alcançar este sonho da pátria grande, que seria um grande bloco socialista da América latino-americana, onde então a mentalidade, a doutrina socialista seria aplicada a todas as nações. Bom, fechando parênteses, esse Alberto Fernandes presidente da Argentina, esteve com o Papa neste último dia 31 de janeiro de 2020, portanto, sexta-feira passada, e ele intermediou este encontro do Papa Francisco com o Lula. Lembrando que este apoio, esta comunicação, esse intercâmbio entre o Papa Francisco e o Lula não é de agora. Lembre-se que quando o Lula foi preso em 2019, ele logo começou este movimento feito pelos adoradores de Lula, todos esses que são da seita petista. Eles começaram, então, com o movimento Lula Livre. E, imediatamente, poucos meses depois, o movimento Lula Livre, de todos os comunistas e apoiadores de corruptos no Brasil, eles tentaram granjear os apoios internacionais, acionaram a ONU para dizer que aquilo era uma prisão política, acionaram outros governos, até apoio aos governos, às ditaduras árabes, então o PT pediu. E entre os apoios internacionais que eles buscaram está o apoio do Papa Francisco. Alguns meses depois da prisão de Lula, foi até o Vaticano, pediu audiência e foi recebido. O ex-ministro do Lula, o ex-chanceler brasileiro, Celso Amorim. E ele estava acompanhado de quem? Estava acompanhado deste atual presidente, que na época não tinha nenhum cargo, mas já tinha sido chefe do gabinete de ministros da Cristina Kirchner. Este Alberto Fernandes estava junto com o Celso Amorim e também estava junto com eles um ex-senador chileno, que faz parte também de toda essa patota socialista, essa turma de esquerda da América Latina. E eles foram pedir ao Papa o apoio para o Lula Livre. E de fato o Papa mandou a sua saudação e depois ele enviou a carta ao Lula com aquela famosa frase, como dizendo ao Lula que que não desistisse, que ele tivesse paciência, e que não desanimasse, porque a verdade iria vencer a mentira e que a justiça iria vencer a injustiça, que ele tivesse calma, e que não perdesse a fé. Então, tratando Lula como um preso político, tratando Lula como se fosse um perseguido, um injustiçado pela nação brasileira, sendo que o Lula ele foi condenado, não foi apenas pelo Sérgio Moro na primeira instância, ele foi condenado pelos juízes colegiados na segunda instância, condenado por outros 3 ali. E depois, esta condenação foi confirmada pelos juízes da terceira instância, pelo Superior Tribunal de Justiça. E depois também foi negado a ele a liberdade pelo próprio Supremo Tribunal. E depois foi condenado em primeira instância pela juíza Gabriela Hart, que depois também teve, por vez, a sentença confirmada, condenado também de novo na segunda instância. E aí vai indo. Então não eles tentaram vender esta seita petista diabólica, defensora de tudo aquilo que não presta, desde o aborto, desde a união civil homossexual, a liberação das drogas, desde também a toda essa perversão das nossas crianças através dos kit gays. Este partido que é promotor de toda uma agenda anticristã,
eles também estão aí na promoção, né, do Lula como um deus. Né? E, infelizmente, com esta ação de apoio que o Papa Francisco tem dado à causa socialista, comunista no mundo, enfim, isso respinga em nós também do Brasil. Porque acaba sendo um apoio a alguém que defende uma agenda que é maléfica para o país e, para além disso, maléfica para a nossa religião e para as nossas famílias. Sabe, este apoio que o Papa está dando ao Lula não é algo isolado. Na verdade, desde a sua eleição em 2013, o Papa Francisco, ele mostrou o seu forte alinhamento, o seu forte apoio e o seu forte, na verdade, engajamento em todo esse movimento revolucionário internacional. Quando eu falo, agora compreenda uma coisa, irmãos, quando eu falo movimento revolucionário internacional, do que eu estou falando? Eu estou falando a esses movimentos socialistas comunistas, eu estou falando ao movimento abortista, eu estou falando do movimento gaysista, LGBT, eu estou falando do movimento que promove a ideologia de gênero, estou falando aqui de todo este pessoal que é ecologista, e quando eu falei, vamos fazer aqui uma distinção entre ecologia e ecologismo, tá? Todo conservador, toda pessoa conservador defende a natureza. Porque faz parte da bandeira, não é dos revolucionários, não é dos esquerdistas a defesa da natureza. Faz parte do movimento e do pensamento conservador, que quer conservar, entre outras coisas, além dos valores cristãos, além daquelas conquistas boas que a sociedade teve ao longo dos séculos, quer conservar também a natureza, que é, enfim, a fonte de nosso sustento, nosso alimento. E quer conservar não apenas para a geração presente, mas também para as futuras. Ou seja, um uso responsável, um uso responsável dos recursos naturais, de forma que nós e as gerações futuras possam, então, ser beneficiadas por este dom de Deus, que é a natureza. Fecha aqui o parênteses. Então, agora, o ecologismo, ele não é simplesmente defesa da natureza. Ele é instrumentalização, ele foi o sequestro desta bandeira ecológica para fins da revolução, para, vamos dizer assim, tentar apavorar as nações ou pressionar as nações, fazendo com que elas fossem vistas como incapazes de proteger a natureza e assim aceitassem um domínio de um organismo supranacional. Isto é o ecologismo, nas mãos dos revolucionários. Nada tem a ver com preservação da natureza em si mesmo. Tem muito mais a ver com uma agenda política e com uma bandeira, né, de instauração de um governo revolucionário, de um governo ditatorial, supranacional, de um governo mundial. Enfim, feito esta observação, entendam que todo este apoio e todo este engajamento do Papa com os movimentos de esquerda, não é? Ele é bastante desconcertante e por mais que as pessoas parecem que não tenham entendido, ele significa, não é apenas ele significa uma apostasia patente daquilo que é o ensinamento católico, daquilo que é a moral católica, daquilo que são os princípios cristãos. Por quê? Vamos dizer aqui. Porque a igreja condena, vários papas, vários documentos condenam de maneira peremptória, de maneira clara, explícita, o comunismo e o socialismo. Ao ponto de o Papa Pio XI dizer: ninguém pode ser ao mesmo tempo católico e socialista, ninguém pode ser ao mesmo tempo católico e comunista. Não pode ser. E o Papa, tanto o Papa João XXIII como o Papa Pio XII, assinando documentos e decretos que excomungam aqueles que fazem parte ou promovem essa doutrina. Está lá. Então, para dizer que a igreja é contra, inequivocamente contra. E depois, naquilo que se trata a família e a vida, ali é algo que é consenso não apenas entre os católicos, entre todas as pessoas que têm bom senso neste assunto. Quer dizer, a condenação ao aborto, ela é taxativa, ao aborto provocado, evidentemente que estamos falando aqui. O aborto provocado é um dos atos mais covardes, mais graves que um ser humano pode cometer. Então, a pessoa que defende o assassinato de crianças que não nasceram é o tipo de pessoa mais nojenta, abjeta, é o tipo de pessoa mais desprezível que existe na face da Terra. E é isto que esses movimentos revolucionários defendem. Bastam ver a agenda, por exemplo, do PT. Né? E aqueles que defendem ali a destruição da família como Deus a criou e como ele a deseja, então também estão atuando da maneira mais diabólica que se pode ter, promovendo aí a ideologia gay, a ideologia LGBT e assim por diante.
É isto que os movimentos revolucionários eles defendem. Alguém pode objetar dizendo o seguinte, mas o Papa Francisco não defende o aborto, o Papa Francisco não defende a ideologia de gênero, ele já falou contra o homossexualismo. É verdade. Vocês podem pegar várias declarações do Papa Francisco contra o aborto, várias declarações contra a prática homossexual, várias declarações contra a ideologia de gênero, até contra o comunismo. Mas aí é que vem o problema grave, né, deste jogo político sujo. Então, qual é a ação do Papa Francisco? Ao mesmo tempo que ele, em alguns momentos, condena todas essas coisas, a ação dele, as atitudes deles acabam promovendo, se não estas coisas diretamente, promovendo, avalizando aqueles que defendem o aborto, aqueles que defendem a ideologia LGBT e homossexual, aqueles que defendem e que instauram no mundo o socialismo e o comunismo. Por exemplo, ele, depois que foi eleito em 2013, quando foi mais ou menos no ano de 2015, ele visitou os Estados Unidos. E nesta visita aos Estados Unidos, ele se encontrou, né, num jantar com um grupo de ativistas pró-aborto, pró-LGBTismo, pró-prática homossexual. Enfim, alguém poderia dizer, mas ele foi ali para poder, manifestar ali, talvez, tentar converter aquelas pessoas. De maneira alguma, não há nenhuma palavra dele àquelas pessoas diretamente condenando as ações deles. E pelo contrário, não é? Pelo contrário, ele, ao falar de Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, ao falar de Barack Obama, ele disse que Obama era um bom homem. Quer dizer, como é possível palavras destas sair da boca do Papa? Para que vocês entendam o absurdo desta afirmação, deste elogio que o Papa Francisco fez ao Barack Obama, entendam que o Barack Obama pertence ao Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Que o Partido Democrata nos Estados Unidos é uma espécie de PT no Brasil. Quer dizer, tem esse viés socialista, embora aqui o PT é mais agressivo ainda, mas lá tem esse viés socialista, e é o promotor de toda esta agenda anticristã, a favor do aborto, a favor do lobby gay, a favor dos LGBTs, a favor, enfim, de toda esta comunização, né, da política e da sociedade. O Obama, ele foi o que aprovou. Havia já essa lei, mas tinha sido proibido. Ele voltou à lei em que permite o aborto até a hora do nascimento. Permite o aborto nos Estados Unidos, permitia, né, até a hora do nascimento. Essa lei depois foi revogada pelo presidente atual, Donald Trump. Tá? O Obama, ele foi um dos grandes promotores do aborto no mundo, como forma de, entre aspas, direito da mulher e como forma de diminuir a população. Ele deu centenas de milhões de dólares para promover entidades abortistas internacionais e dentro dos Estados Unidos também. Ou seja, financiou com o dinheiro dos impostos dos cidadãos americanos o assassinato de crianças que não nasceram. Milhões de crianças foram assassinadas graças ao financiamento feito por Barack Obama, pela administração Barack Obama. E ele defendeu claramente, isto não é algo escondido, basta pegar ali, pesquisem no Google, no YouTube, se quiserem, leiam livros, existe muita coisa a respeito disso. Então, isto é algo público, notório, ou seja, do conhecimento de todos. A defesa enfática, fanática, que o Barack Obama, o Partido Democrata, que a Hillary Clinton, que Bill Clinton, né, que o vice-presidente, na época de Barack Obama, né, chamado Joe Biden, também defendia, e esse se dizia católico, se diz católico, Joe Biden. A defesa enfática, fanática que eles fazem do aborto, como se fosse um direito humano, como se fosse um direito da mulher. Então, quando o Papa ele elogia o Barack Obama, dizendo que ele é um bom homem, o que ele está dizendo? O que ele está fazendo? Pelo amor de Deus! Mas o Papa quis dizer que ele é um bom homem porque fez coisas em favor dos pobres. Mas isso não significa nada quando comparado com o mal que ele fez. Fazer bem aos pobres, até os comunistas são capazes de fazer, fazem bem para alguns pobres e fazem um mal imenso para a maioria dos outros. São capazes de fazer bem àqueles que lhes são chegados ou alguma parcela pequena da população e destroem a outra parcela.
Então, isto não justifica, não é, um elogio como esse, porque ao falar que é um bom homem, significa que o conjunto das suas ações são boas, não é? E que um erro ou outro é apenas acidental. É indescritível, né, esta loucura, o significado de uma afirmação como esta. Depois, não só isto, já vazou, né, tornou-se assim do conhecimento geral, o apoio e até o apoio financeiro que o Vaticano, o Banco do Vaticano, deu à campanha da Hillary Clinton, que é uma abortista fanática, assim como Barack Obama. Como é possível que pudesse, debaixo da administração do Papa Francisco, então, dar este apoio a esta esquerdista abortista que é a Hillary Clinton? Mais ainda, aconteceu um episódio também muito revelador nos Estados Unidos, né? Quando no ano passado, se não me engano, então 2018 ou 2019, um senhor, o senhor, né, chamado Joe Biden, que foi este vice-presidente dos Estados Unidos, que se diz católico, né, ele foi participar de uma missa e o padre que ali estava presidindo é um padre sério, um padre que tem fé, que acredita em Deus, que acredita na igreja, que acredita na moral cristã e que é obediente à igreja. Esse padre, né, negou a comunhão a este Joe Biden. Por quê? Porque este Joe Biden defende publicamente o aborto. Ele é a favor do aborto, é conhecido como um grande defensor do aborto, assim como o Barack Obama, a Hillary Clinton e o partido, a maior parte dos membros do Partido Democrata. E o que aconteceu? Ele negou a comunhão, veio comungar e disse: você não pode comungar, né, porque você defende o aborto. Então, o que aconteceu? Este Joe Biden criticou a atitude do padre, não é? E em sua defesa ele disse o seguinte: eu já participei de missa em vários lugares, nunca me negaram a comunhão, né? Já estive com o Papa Francisco, o Papa Francisco me deu a comunhão. Então, isto foi uma declaração avassaladora. Então, é evidente que o Papa Francisco, sendo um dos homens mais bem informados do mundo, porque a igreja está em todos os lugares, né, tem núncio em todos os lugares, ele sabe da posição abortista deste senhor. E, entretanto, mesmo sabendo da posição abortista deste senhor vice-presidente, ex-vice-presidente da administração Barack Obama, esse senhor chamado Joe Biden, ele deu a comunhão a ele. Então, como é possível que o Papa faça uma coisa dessa, né? Depois, um outro pré-candidato ao governo dos Estados Unidos, aliás, esse Joe Biden, ele é pré-candidato ao governo dos Estados Unidos nesse ano de 2020. Ele disputará as prévias do seu partido, esse partido mais socialista, que é o Partido Democrata, para ser um candidato para concorrer com o Donald Trump. Enfim, este Sr. Joe Biden se diz católico, mas ele é um pagão e, vamos dizer assim, por defender o aborto, por defender a ideologia LGBT, por defender essa agenda anticristã, ele jamais pode ser chamado, jamais poderia ser considerado católico, muito menos, né, receber este apoio do Papa, dando a ele a Eucaristia como que legitimando o seu pensamento. Além dele, há um outro socialista mais radical ainda, chamado Bernie Sanders. Bernie Sanders, ele é um queridinho, poderia dizer assim, da imprensa, porque ele é mais socialista, mais radical nestas ideias anticristãs do que o próprio Joe Biden. Então, e este Sanders foi convidado pelo Vaticano a dar palestras sobre política no ano de 2016, e ele é também um dos atuais pré-candidatos ao governo americano. Depois, este convite, né, ao Lula, esta aceitação que o Papa faz, né, dessa audiência com Lula, esse apoio que ele tem dado em forma de cartas, em forma de declarações a amigos comuns. Então, isto é algo que desconcerta a nós católicos, especialmente os católicos do Brasil, né? Não apenas do ponto de vista religioso, mas principalmente mas também no âmbito político. Porque significa, ao mesmo tempo, né, assim, o desprezo ao atual governo, que embora tenha um monte de defeitos e com o qual não se dá para concordar em tudo, mas, ao menos, né, tem a promessa e tem buscado preservar, combater a agenda abortista e a agenda também da ideologia de gênero e LGBTista. Então, essa agenda antifamília, pelo menos isto, né, coincide naquilo que também é a aspiração de todo o povo cristão, de todo o povo católico.
E, ao mesmo tempo, significa o apoio a um abortista. Lembre-se que o Lula é do PT. E o PT, ele é o dono do PT, ele é o deus do PT. Ele é o deus máximo desta seita chamada PT, em torno da qual se agregam os outros partidos de esquerda no Brasil, como PCdoB, PSOL, PDT e outros partidos também de índole socialista comunista. O Lula, lembre-se bem, ele é abortista, ele defende o aborto. Lembro-me que vem em minha memória uma pregação do saudoso Padre Léo, uma vez que ele pregou ao vivo na Canção Nova, falando a respeito do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Era o ano, se eu não me engano, de 2010. Naquele ano de 2010, o Lula estava pressionando, como fez desde que ele entrou, né? Mas naquele ano de maneira especial, porque ele já estava quase saindo, né? Então, pressionando o Congresso Nacional, os deputados e senadores, Lula estava pressionando para que eles aprovassem as leis que liberassem o aborto, que legalizassem o aborto. E o Padre Léo, em alto e bom som, ao vivo na Canção Nova, disse, reclamando assim desta ação do Lula, assim protestando veementemente contra a ação do Lula, disse, né, que ele não é católico. Ele não é católico. E se for para ser católico, como se diz católico, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, é melhor ir morar nos quintos dos infernos. Sua Excelência, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Congresso está estudando a possibilidade de fazer aborto de graça nos hospitais públicos. Porque se for para ser católico, como se diz católico, o senhor presidente da República, é melhor ir viver nos quintos dos infernos. Porque é para lá que está mandando. Foi isso que disse o Padre Léo, com todas as letras, né? Dizendo que é um falso católico, é um enganador. Então, é de conhecimento público, né, que o PT não é um membro do PT, não é outro membro do PT, é o partido PT e, portanto, quem está a ele filiado, quem está nele candidato, quem vota também nesse partido consciente daquilo que ele é e daquilo que ele defende, é um anticristo. É um antideus, é alguém contrário realmente a nosso Senhor Jesus Cristo, porque está apoiando a causa abortista, está apoiando essas ideologias como LGBTismo, como o gaysismo, está apoiando a união civil de homossexuais, está apoiando a liberação das drogas, está apoiando toda essa mentalidade anticristã, certo? E como é que o Papa então Papa Francisco, pode então manifestar este apoio, né, a alguém que é anticristão, ainda que se diga católico, mas não é? Uma coisa é falar que é católico, outra coisa é sê-lo de verdade, mostrando isto com a sua vida, mostrando isso com suas escolhas no dia a dia. Então, como é possível que, além de insultar a justiça brasileira, que condenou este homem por corrupção, das quais sobram provas, há muitas provas, né? E, ao mesmo tempo, manifestar este apoio a alguém que defende uma agenda comunista, socialista, abortista, gaysista, LGBTista, enfim, que é totalmente anticristã. Como é possível? Como que a gente pode enxergar esta ação? Como que essas pessoas aí que estão tentando defender todas as ações do Papa Francisco, né, que acham que tudo que ele faz é lindo e maravilhoso e que nada pode ser criticado, como que essas pessoas justificam atitudes como esta? Vocês também acham que o Obama é um bom homem? Que esse abortista fanático é um bom homem? Vocês acham então que é bom, é lícito e é justo financiar a campanha, né, de uma pessoa como a Hillary Clinton? Vocês acham que é justo com a justiça brasileira, que é algo digno, uma atitude digna de um homem que representa 1 bilhão e 200 milhões de fiéis no mundo todo, ele apoiar um abortista? Ele manifestar os seus elogios e ter uma atitude, né, como esta, de simpatia, de apoio e de defesa do bandido Lula? Como é possível algo assim? Como é que vocês que praticam a papolatria defendem esse tipo de atitude? Digam, é possível apoiar isto? Então, meus amados irmãos,
é algo paradoxal, né? Como que desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco, ele ao mesmo tempo que se alinhou a este movimento revolucionário de esquerda, apoiando com atos, né, as suas atitudes, ou as pessoas que, os homens, as mulheres, vamos dizer, os atores que promovem essa mentalidade revolucionária, como ele, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ele combateu toda aquela mentalidade conservadora. Né? Os representantes, vamos dizer assim, desta mentalidade mais conservadora, conservadora aqui que eu falo, não apenas dos costumes, dos bons costumes, conservadora não apenas daquelas boas conquistas feitas pela sociedade nesses últimos séculos, né? Mas conservadoras também, né, dos princípios cristãos, conservadores, como eu disse já, não apenas dos princípios, mas também da natureza, e conservadores da nossa fé, da nossa tradição. Como é possível que ele combata tudo isso dentro e fora da igreja? Razão pela qual ele mostrou sempre a sua antipatia, a sua aversão ao presidente Donald Trump, por exemplo, e agora também ao Bolsonaro com essa atitude de acolhimento do Lula. Então, evidente que não dá para concordar com todas as atitudes, com todas as ideias que o Trump ou que o Bolsonaro tenha. Mas, sem dúvida, naquilo que toca à defesa da vida e da família, anos-luz estão à frente, né? Representam ali muito mais a fé cristã. Vou dar aqui apenas um exemplo muito interessante. Quando o Trump ele assumiu o governo dos Estados Unidos, das primeiras atitudes dele foi cortar o financiamento do governo americano a todas essas instituições abortistas. Foi isso que ele fez. Aquilo que qualquer cristão, qualquer pessoa de bom senso faria. Então, ele ele cortou o financiamento ao assassinato das crianças que foi promovido pelo Barack Obama, que foi incentivado, que foi ali defendido pelo Barack Obama. Certo? Mais ainda, ele revogou aquela lei que permitia assassinar os bebês ali até a hora de nascer. Revogou aquela lei. Ele também revogou a lei que estava obrigando, que o governo Obama fez, que estava ali pressionando sob perseguição as entidades católicas e cristãs, outras também, que a darem ali o financiamento do aborto ou dos contraceptivos aos seus funcionários. E o Obama perseguiu comunidades religiosas, congregações de freiras, e o Donald Trump, ele então revogou esta lei e disse às religiosas, às freiras católicas: vocês agora estão livres, na minha administração vocês não serão perseguidas, por causa da fé de vocês, dos valores que vocês defendem. Tá? E mais ainda, eles queriam obrigar o Barack Obama, por lei, aos médicos que são cristãos ou que simplesmente se opõem ao aborto a fazerem a objeção de consciência. Eles queriam obrigar, sob pena de perder ali o registro profissional e até serem presos, obrigar, mesmo quem seja contra o aborto, a fazer o aborto, porque isso seria uma lei. Então, e o Donald Trump revogou todas essas coisas. Quer dizer, então, e o Papa tem aversão ao Donald Trump. Então, é algo que é muito paradoxal, né? Como ao mesmo tempo se defende, promove esta agenda revolucionária, esta agenda esquerdista, que é comunista, socialista, abortista e que é contrária aos valores cristãos, e se combate, se tem aversão aos conservadores que defendem esses mesmos valores cristãos. A atitude do Papa é desconcertante, é inaceitável e é indefensável também. E é importante que se tenha essa consciência, para que a gente depois não fique passando panos, a gente não fique defendendo todas as atitudes do Papa Francisco como se fossem legítimas, como se fossem boas, como se fosse algo inspirado por Deus. As pessoas confundem obediência ao Papa com concordância com tudo aquilo que ele fala. Não, a obediência ao Papa é naquilo que é legítimo e de acordo com a doutrina da Igreja, de acordo com o ensinamento de 2000 anos. A obediência ao Papa, né, seria naquilo que refere-se aos dogmas de fé e às doutrinas morais imutáveis. E não é obediência em relação a todas as atitudes, especialmente quando essas atitudes são contrárias ao magistério da Igreja, quando são contrárias, né, ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode nem deve apoiar nestes erros, certo? E não é desobediência, já disse várias vezes, em vários áudios aí, não é desobediência de maneira alguma. Essa atitude dos santos, que amavam as pessoas, mas rejeitavam os erros que elas cometiam. Amavam os seus superiores, eram obedientes a eles em tudo, mas não obedeciam quando eles mandavam fazer algo contrário à lei de Deus. Porque aí entra aquilo que São Pedro disse: convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Quando a gente faz o que a igreja manda, então nós estamos no caminho certo. Se nós fizermos o que uma autoridade manda, seja padre, bispo ou mesmo papa, se estiver contrário à lei de Deus, então nós temos que rejeitar, porque se é contrário à lei de Deus, a lei de Deus está acima daquela vontade ou daquela ideologia ou daquela falsa
falsa, né, ideia defendida por aquele líder, ainda que seja de boa vontade. Meus amados irmãos, realmente a situação é tão grave, é tão dramática, é tão desconcertante que as pessoas ficam desnorteadas, ficam desorientadas completamente. Mas é preciso colocar, né, assim, os pés no chão, a cabeça no lugar e o coração em Deus. Primeiro, nunca desista da sua fé, fique firme na igreja. Os homens irão passar, esse Papa vai passar, os bispos vão passar, os padres vão passar, a igreja permanece, porque a igreja é de Deus. Fique firme, não se afaste da missa, reze todos os dias o terço, procure conhecer melhor a sua fé, a doutrina católica, a respeito desses pontos todos. Tá? E antes que alguém venha aqui falar besteira, né, antes que alguém venha aqui dizer, defender atitudes erradas do Papa Francisco e dizer assim, mas o Papa é contra o aborto, o Papa é contra o homossexualismo, o Papa é contra a ideologia de gênero. Enfim, é verdade, você vai encontrar vários discursos do Papa contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a prática homossexual, vai encontrar vários. Mas, ao mesmo tempo, vocês devem entender o seguinte, é uma atitude política, infelizmente, de uma dubiedade muito grande, que acaba, enfim, levando à confusão. Mas as atitudes dele e o apoio que ele dá concretamente aos promotores do aborto, aos promotores do gaysismo, aos promotores do comunismo e assim por diante, é explícito. Então, e aqui a gente vai falar uma máxima, né, que é da conduta humana, que é o seguinte, os atos falam mais do que as palavras, certo? Então, e infelizmente, os atos dele têm sido de apoio a essas pessoas. Talvez ele não promova diretamente, mas ele apoia, incentiva e avaliza, né, com as suas atitudes, estes que são promotores de toda essa agenda anticristã, de toda essa mentalidade revolucionária anticristã. E nisto nós não podemos apoiá-lo. Rezemos a Deus, irmãos, que nos dê a paciência, nos acalente o coração, que nos dê a graça de sempre permanecermos naquilo que é certo e que ao mesmo tempo em que nós tenhamos o discernimento de defender a autoridade do Papa, rezar pelo Papa, né, e querer bem a ele, nós tenhamos também a sobriedade de combater aquilo que nele ou em outras autoridades está contrário à vontade de Deus. Nestes pontos nós não podemos apoiar. Nós temos que ser suficientemente honestos para reconhecer que há atitudes e há ideias, ações do Papa Francisco que são indefensáveis e que não são coerentes com o Evangelho pregado por nosso Senhor Jesus Cristo e transmitido pela Igreja nesses 2000 anos. Que Deus dê a ele a graça de reconhecer seus erros e voltar atrás, e também a todos nós a graça de permanecermos na verdade e nunca nos afastarmos da Igreja por causa do erro dos homens, mas nela permaneçamos e nela combatamos por Cristo, porque os nossos filhos e as próximas gerações precisam do testemunho daqueles que acreditam em Deus, que acreditam na Igreja e que, apesar de todas essas loucuras que têm acontecido, tiveram a coragem de permanecer firmes na sua fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.